Estou dando continuidade ao vídeo, e falarei sobre a manipulação da água de uma forma sobrenatural, e também de como as bruxas controlam o elemento terra, consagrando essa matéria pelos poderes das trevas. Falarei das diversas formas angelicais que são estranhas aos olhos da humanidade. Falarei do dom de línguas estranhas, sobre os sinais e maravilhas, e as manifestações do Espírito Santo dentro da Igreja. Falarei das manifestações espirituais causadas por Deus, e as que são causadas pelos homens, e sobre as suas diferenças e propósitos. Falarei sobre o mistério do arrebatamento de espírito e de sentidos, que acontecem no momento dos cultos das igrejas. Falarei sobre os dois lados ocultos de cair no poder, sobre a sua forma negativa e a sua forma positiva. Falarei da projeção astral, que é uma imitação do arrebatamento de espírito, e sobre os 3 tipos de soberbas que não agrada a Deus. Falarei sobre o discernimento entre o certo e o errado, e saber diferenciar o que é luz e o que é trevas. Falarei sobre o joio e o trigo que estão sobre todas as igrejas do planeta. Começarei falando de como as bruxas manipulam a água. As bruxas que alcançam um nível profundo no ocultismo, elas conseguem caminhar sobre as águas sem afundar. Tem casos em que um espírito maligno está segurando a bruxa pelo tronco para ela não se afundar. Isso é para as bruxas mais fracas, porque as de nível mais avançados não precisam de auxílio de um demônio para realizar essas coisas. Há aquelas que têm magias em seus pés, podem flutuar por cima das águas sem auxílio de qualquer demônio, porque é um dom que elas recebem das trevas. E tem aquelas que não flutuam em cima das águas, mas podem caminhar por cima como se estivessem pisando em terra. Essas têm uma corrente de ar que sai dos seus pés, que ao entrarem em contato com a água, faz a parte onde elas pisam se transformar em gelo. É somente aquela parte onde elas pisam que se transformam em blocos de gelo, facilitando as suas caminhadas sobre as águas. Aonde elas pisam, acontece a materialização da água do estado líquido para o estado sólido. As bruxas com as suas mãos, conseguem fazer uma vasilha de água se transformar em gelo, e depois fazer a gaseificação do gelo fazendo-se transformar naquela fumaça de ar branca. As bruxas conseguem controlar a água através da magia, criando ondas gigantes no mar. Acalmam as águas e fazem a tempestade. Elas fazem as águas subirem igual fumaça até se armazenar nas nuvens, e depois cair em forma de chuvas, o famoso ciclo da água da natureza. Para as bruxas é fácil fazer essas coisas. As bruxas também fazem as águas dos rios se transformarem em enchentes nas ruas e em casas. Isso se chama manipulação de matérias. As bruxas manipulam os animais marinhos ou dos rios, controlando-os através da magia para atacarem as pessoas em barcos, canoas e navios. As bruxas controlam os espíritos malignos das águas, para causarem acidentes em navios e barcos, e também para afogarem as pessoas em rios, lagos e mares. Tem magias que formam buracos de águas, ou ondas que afogam as pessoas para baixo, e tem vezes que o próprio demônio das águas em parceria com as bruxas captura a pessoa na água, e quando isso acontece, o maior nadador não consegue escapar das garras desses demônios marinhos ou de água doce. As bruxas conseguem controlar os demônios através da magia, ou é porque eles são submissos a elas. Isso não é verdade na hierarquia espiritual. Qualquer demônio, por mais fraco que seja, é maior do que qualquer feiticeiro por ser feito de matéria que morre e volta ao pó, diferente dos demônios que nunca morrem. Como funciona essa parceria dos demônios de fazer aquilo que as bruxas querem? Eles obedecem à ordem do seu chefe, que manda eles auxiliarem as bruxas que trabalham para o líder do projeto que atua no campo da bruxaria. As bruxas também manipulam a matéria chamada Terra. Elas podem consagrar uma parte da terra, e nesse lugar fica perigoso igual a algumas partes das florestas que ficam assombradas. As bruxas consagram territórios como casas, quintais, bairros e avenidas, por isso que os bairros ficam perigosos com muitos assassinatos, homicídios, vícios e prostituição, e até as igrejas que não oram têm dificuldades de ficarem abertas em terras consagradas malignas. Ninguém quer congregar na igreja, porque o terreno está sendo manipulado pelas bruxas, e a igreja sem autoridade não tem força para evitar isso. As bruxas controlam a terra consagrada,
e a igreja que não ora é atacada pelos demônios. Falarei sobre um mistério que acontece na igreja que muitos não entendem, sobre o dom de arrebatamento que alguns homens conseguem realizar na igreja, pedindo para o anjo arrebatar a pessoa para o céu ou o inferno. Pediram-me para falar sobre esse assunto, e perguntaram se tem base bíblica, porque não encontram na Bíblia comuns dos dons do Espírito Santo. Sobre o dom do arrebatamento, não irão achar algum dom que se chama dom de arrebatamento, porque é outro nome que se dá a esse mistério dentro da Bíblia. Esse dom se chama sinais e maravilhas, e não dom de arrebatamento. Perceba que a Bíblia não fala na palavra sinal, e sim em sinais, que está no plural, o que significa que vários sinais podem acontecer no meio do povo de Deus. Se a Bíblia falasse em sinal, que está no singular, seria apenas um tipo de sinal. Já sinais significam vários. Quais são os tipos de sinais? A Bíblia não fala, mas ao dizer sinais, está relatando que pode operar vários sinais que não estão na mentalidade humana. O poder de Deus não está limitado àquilo que o homem acha que deve ser. A mente do homem é que não pode entender o modo como Deus pode trabalhar. Tem homens de Deus que pedem vários sinais na igreja para os crentes incrédulos aumentarem a fé, que são iguais a Tomé. Alguns sinais operados pelos homens de Deus são de fazer as pessoas verem anjos, e também contemplar as chamas de fogo espirituais caindo na igreja. Outro sinal é de o corpo da pessoa pegar fogo, colocar as mãos sobre uma pessoa e pedir para o Espírito selar, ou a fazer receber o renovo e falar em línguas estranhas que já fazia muito tempo que não falava. Outro sinal é pedir para o anjo tocar na pessoa ou arrebatar o seu espírito. Tudo isso é um sinal que Deus está operando na igreja, e muitos crentes que já se conformaram dessas coisas não acontecer nas igrejas, quando vê isso acontecer, ficam escandalizados. A palavra maravilhas também está na Bíblia no plural, que significa várias maravilhas, e não uma forma apenas de operar maravilhas. A palavra maravilha é uma forma de operação que o próprio nome diz, que é para deixar a igreja maravilhada com a forma que Deus trabalha. 1 Coríntios 12 versos 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Percebeu essa pequena palavra diversidade de operações, que são as várias formas que Deus trabalha no meio do povo. A Bíblia não revela essas formas, e tem coisas que são novidades para os nossos olhos. Eu só tenho que glorificar a inteligência desse nosso Deus. Sobre o dom de sinais e maravilhas, temos Moisés, que recebeu, e além de mandar as pragas ao Egito, abriu o mar vermelho e fez a água sair da rocha no deserto. Isso é dom de maravilhas, e dom de sinais também, sinal que Deus estava com eles. Elias, que fez fogo físico cair do céu, envergonhando os profetas de Baal, dom de maravilhas e de sinal de que Deus estava com ele. Elias manipulou as leis da natureza por um tempo, e o fluir do Jordão cessou até que ele e seu servo tivessem passado. Segundo Reis 2 verso 8, as leis da natureza são invertidas através dos milagres. Exemplo: o ferro do machado afundou, e Eliseu fez nadar flutuando. Segundo Reis 6, versos 5 e 6. O dom foi usado como um sinal. Quando Samuel pediu que trovejasse na época da colheita, Samuel pretendia que as pessoas fossem alertadas do fato de que estavam pecando contra o Senhor ao pedirem um rei, pois rejeitavam o governo vindo do céu. 1 Samuel 12 verso 17. Outro exemplo notável da operação de maravilhas é aquele realizado pelo homem de Deus que se dirigiu a Betel, e clamou contra o altar levantado por Jeroboão. 1 Reis 13, versos 2 ao 4. O servo do Altíssimo profetizou, de que os ossos dos homens deveriam queimar sobre ele, como um sinal de que sua profecia era realmente a palavra do Senhor. Ele fez com que o altar se fendesse e a cinza se derramasse. Quando o zangado rei estendeu sua mão para o profeta, a mão do rei secou. O caso de Sansão, quando um filhote de leão veio bramando contra ele, o Espírito de Deus apoderou-se de Sansão, capacitando-o a agarrar o leão pelas mandíbulas e o matá-lo. No entanto, quando ele voltou para os seus pais, não se referiu ao milagre. Juízes 14, versos 5 e 6. Quando Paulo estava na ilha de Pafos, e o encantador Elimas o resistia,
Enquanto ele pregava o evangelho da graça de Deus para o procônsul, Paulo, no poder do Espírito, fez com que Elimas ficasse cego por algum tempo, sinal que convenceu o procônsul de que a doutrina de Paulo era a verdade de Deus. Atos 13 versos 6 ao 12. Jesus manifestou esse grande dom de sinais e maravilhas em diversas ocasiões, como por exemplo, alimentando mais de 5.000 homens famintos a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Mateus 14 verso 19 ao 21. Dei exemplos de várias maravilhas, uma diferente da outra, e de sinais diferentes um do outro, que é a prova de que Deus tem várias formas de trabalhar. A mente evangélica é pequena demais, e só pensam que Deus não pode trabalhar de outras maneiras, e tem que ser da maneira que eles pensam, ou de que Deus trabalha de uma única forma, e não pode ter outras maneiras de trabalhar. Sobre os sinais de arrebatamento, se aconteceu em minha igreja ou outros sinais extraordinários, posso dizer que nunca aconteceu. Cada um tem um dom para trabalhar. Isso nunca aconteceu no ministério onde eu congregava, mas como eu conheci o mundo espiritual, e vi coisas extraordinárias no mundo da luz e coisas sobrenaturais no mundo das trevas, para mim não é novidade. Só das bruxas manipularem os elementos da natureza e caminharem sobre as águas, já é um dom de sinais e maravilhas da parte das trevas, que é uma imitação ao dom de Deus, porque um crente não pode orar por uma pessoa e pedir para um anjo arrebatar. Não vejo nada de errado nisso. Na bruxaria, isso é tão comum. As bruxas conseguem fazer uma pessoa ser arrebatada através de um ritual. As próprias bruxas conseguem ser arrebatadas usando as suas magias. Isso no mundo da bruxaria se chama projeção astral, onde a alma sai do corpo da pessoa. As bruxas mais poderosas conseguem fazer essas viagens, enquanto seus corpos ficam adormecidos como mortos, ou quando seus sentidos são retirados do corpo para viajarem. Elas saem dos seus corpos e caminham pelas ruas, avenidas e até entram nas igrejas para sondarem o povo de Deus. Através da viagem astral, as bruxas vão para outros bairros, cidades e até vão para outros países. E tem aquelas que descem ao inferno para uma reunião com os seus líderes. Essas viagens astrais não são difíceis para os demônios. Isso para eles realizarem não é nada. E o nosso Deus não pode fazer a mesma coisa, arrebatando a alma de uma pessoa. Uma irmã me disse que apareceu um anjo com a aparência de mulher quando ela orava. Esse anjo da forma feminina estava nos ares. Parecia uma guerreira por estar vigiando algo. Um irmão disse a mim que não está na Bíblia anjos de formas femininas. Eu disse a ele de que o fato de não ter na Bíblia, não significa que não tenha no mundo espiritual. Lembrem-se de que nos vídeos anteriores, eu disse que o mundo espiritual é tão complexo que não entendemos os mistérios de Deus. Não ter anjos femininos na Bíblia, não significa que no mundo espiritual não tenha. Nem tudo foi revelado do mundo espiritual. E essas coisas são como uma caixa de surpresa, que a pessoa irá conhecer quando morrer e for ao céu. Quando se fala de anjos femininos, os sábios das escrituras se escandalizam, mas quando se fala de demônios femininos como Iemanjá, Pombagira e Oxum, eles acreditam. Eu pergunto, se existem demônios femininos, por que não pode ter anjos femininos da parte de Deus? Tanto os demônios quanto os anjos foram criados com a mesma essência, porque os demônios já foram anjos no passado. Eu nunca vi um anjo feminino, mas na bruxaria convivi com os demônios femininos. Quando Deus criou todos os animais da terra, da água e dos ares, Ele criou macho e fêmea, e até nos insetos tem formas sexuais. Por que no mundo espiritual, que é mais complexo e diversos, eu não vou crer que tenha anjos femininos? No livro de Mateus 22 verso 30 fala assim: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos do céu. Os anjos do céu não podem se reproduzir e não se casam, porque essas coisas são da natureza da procriação da carne, e os seres humanos têm esse desejo de formar uma família sendo pai e mãe.
Esses sentimentos paternais e maternais não estão nos anjos porque são espíritos, e todos os seus desejos estão voltados para adorarem a Deus. O fato dos anjos não se casarem, não significa que todos têm a mesma forma masculina. A forma feminina de um anjo, não significa que tenha um órgão reprodutor sexual que confirma o seu gênero de mulher. No céu, não existe homem ou mulher, todos são a igreja e iguais em suas essências. Mesmo que a serva de Deus tenha sua forma feminina, que é ter os cabelos longos e compridos, e os homens estejam com as suas formas masculinas, todos serão a mesma coisa, e as barreiras dos gêneros sexuais caem naquele lugar glorioso, e nós, quando estivermos no céu, não poderemos nos reproduzir independente se é homem ou mulher, seremos iguais aos anjos. Os anjos são espíritos, não um ser de carne que pode se multiplicar na terra se reproduzindo. Não importa se alguns anjos tenham as suas formas femininas, não são mulheres que podem reproduzir, não têm sexo e são guerreiras de Deus. Porque os anjos femininos não podem se reproduzir, isso não significa que não possam ter as suas formas femininas. Os 4 animais do Apocalipse têm formas de animais, e nem por isso são animais irracionais por terem essas formas. Eles são anjos de uma classe especial no céu. Os anjos têm várias espécies, e tem classes angelicais no céu a qual ninguém nunca viu. Os 4 animais que o apóstolo João viu são de uma classe diferente de outros anjos. São 4 anjos muito especiais, e as suas formas não significam que são como os animais da nossa terra, e nem se pode comparar esses seres espirituais do céu com animais irracionais da terra. E a mesma coisa é comparar um anjo feminino com uma mulher reprodutora da terra que tem desejos de casar, ter filhos e reproduzir a sua prole. Esses anjos das formas femininas não são mulheres, e são seres angelicais que fazem parte de um tipo de classe de anjos. Quem garante que esse 1/3 dos anjos que Lúcifer arrastou do céu com ele, foram todos com as suas formas masculinas? Se fossem todos de formas masculinas, não existiam tantos demônios femininos no mundo que atuam na área do sexo, prostituição, sensualidade e sedução. Esses demônios femininos já foram anjos no passado, e acredito que tinham formas femininas. O mundo espiritual é tão gigante com diversos anjos e classes. Não é impossível ver essas coisas. Os querubins que o profeta Isaías viu, tinham formas de homens com pés de bezerro. Nesse universo dos seres espirituais de várias formas, não podemos duvidar de nada, apesar de nunca haver. Sobre o assunto de manifestações espirituais, irei relatar. No dia de Pentecostes aconteceu uma manifestação espiritual. A Bíblia nunca proibiu esses eventos iguais, muitos dizem. O problema que estava acontecendo foi a falta de controle de quem era possuída pelo Espírito Santo, e os cultos que deveriam ser para a edificação dos crentes e novas conversões para aumentar o número de membros. Foram cultos de manifestações espirituais que estavam trazendo escândalos aos ímpios que nada entendiam. Essa forma de perder o controle levou o apóstolo Paulo a não proibir, mas pedir que se controlasse ao receber o Espírito Santo, para que não houvesse desordem nos cultos. Essa forma de cultuar sem deixar-se descontrolar pelo poder de Deus, foi para que os ímpios não se escandalizassem. O apóstolo se preocupava mais em usar estratégia de ganhar essas almas, nem que fosse preciso reter o Espírito Santo da igreja. No livro de 1 Coríntios 14 no verso 40, porém que tudo seja realizado com ordem e decência. No livro de 1 Coríntios 14 verso 19, no entanto, prefiro falar 5 palavras que venham entender, para que possa instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Um culto de manifestação espiritual edifica os que recebem o Espírito Santo, mas não edifica os ímpios que nada entendem. 10.000 palavras faladas em línguas estranhas não vão edificar quem está ouvindo, e os ímpios não podem se converter por não entenderem. No livro de 1 Coríntios 14 verso 3 e 4, aquele que prega a palavra edifica, exorta e consola, e o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, e não mais ninguém. Mas o que profetiza edifica a igreja. No verso 2 desse mesmo capítulo, fala que quem fala em línguas estranhas não fala aos homens,
senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. E o apóstolo disse que é melhor não falar em línguas estranhas, mas na língua que todos venham a entender para edificação, principalmente os ímpios que precisam ouvir a mensagem. Ele estava preocupado muito mais em conversão, do que nas manifestações espirituais. O apóstolo fala que o mais importante no culto não é a manifestação, onde todos começam a falar em línguas estranhas que ninguém entende. Essas coisas só trazem benefício para os que recebem o Espírito Santo. Esses cultos de buscar essas manifestações são bons em noite de vigílias para quem vai buscar os dons. Em cultos onde os ímpios não entendem essas coisas, não é bom ter. Em vigílias que os ímpios não vão querer perder noites de sono para ir, é a ocasião especial em fazer esses cultos. A igreja pode fazer um culto de busca do Espírito Santo, desde que seja uma vigília com portas fechadas, somente para os membros que compreendem as coisas de Deus. Esses cultos têm que ser proibidos para os ímpios que irão zombar e escarnecer, e até blasfemarem contra o Espírito Santo comparando com os centros espíritas. Os cultos de manifestações são mais para a edificação pessoal de cada um que vai com o propósito, primeiro, porque edifica a si mesmo, e segundo, falar em línguas se comunica com Deus, e não com os homens que estão ali. Em nenhum momento Paulo proibiu o falar em línguas. No verso 18 ele fala: "Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas que todos vós." Aqui o apóstolo diz que fala variedades de línguas estranhas, e nem por isso ele usava por não trazer edificação aos ouvintes, a não ser para ele próprio que fala. E no verso 5, ele diz que aquele que fala em línguas, que tenha intérprete para que a igreja receba edificação. Em nenhuma parte da Bíblia fala que as manifestações espirituais são antibíblicas, mas para ganhar as almas pedem ordem nos cultos. Se na Umbanda acontece isso, lembre-se que antes dessas religiões de danças existirem, no dia de Pentecostes já havia acontecido essas manifestações, e antes desse dia, os sacerdotes já experimentavam. E as religiões africanas e indígenas não criaram essas manifestações, mas copiaram do povo de Deus. É muito errado em dizer que aquela igreja está imitando os cultos da Umbanda, sabendo que essas manifestações sempre existiram desde o tempo de Israel. O salmista Davi dançou, o que causou escândalo para sua esposa. Ele dançou em espírito, não na carne, igual Miriam dançou. O diabo sempre irá imitar as coisas de Deus. Ele é invejoso, copiador das coisas originais de Deus, pirateando tudo o que é da parte de Deus. Sobre o cair no poder, que muitos dizem que são atividades que não está na Bíblia, não se pode dizer que essas coisas são somente atividade dos demônios. Temos que ter discernimento espiritual quando for tratar de um assunto tão delicado como esse. Uma interpretação errada em dizer que não está na Bíblia, e que esses acontecimentos são obras das trevas, pode blasfemar contra o Espírito Santo com essa forma de pensar. Não é porque os falsos profetas fazem esses sinais na igreja, que devemos condenar esse acontecimento como do diabo. Lembra do que eu disse? O diabo não cria nada, só pega aquilo que Deus criou e manipula. Os dons que as bruxas recebem no mundo das trevas não são nada inventados e nem algo novo, tudo é copiado dos dons do Espírito. Antes de falar alguns versículos, vou resumir sobre os acontecimentos espirituais que precisam ter discernimento através do Espírito, e não dos olhos. A presença de Deus pode estar muito forte naquela congregação, ao ponto de uma pessoa cair. Isso é diferente desses espetáculos que os pastores da prosperidade fazem, de querer derrubar as pessoas com o vento de suas mãos. Na Bíblia não relata de homens que derrubaram outros através da unção, mas fala que caíram pela presença da glória do próprio Deus. Todos os que caíram no chão foi por causa da presença de Deus, que foram os casos dos profetas Daniel e Ezequiel, e os sacerdotes que sentiram a glória de Deus e não puderam ficar de pé. Nenhum homem aparece como super-herói fazendo as pessoas caírem ao chão. As bruxas também fazem isso, formando uma corrente de vento em suas mãos, e conseguem empurrar as pessoas para trás até caírem.
Os falsos profetas fazem isso, como marca de suas propagandas para atraírem multidões ao seu ministério. Isso para eles são uma forma de arrebanhar multidões para terem lucros em seus shows, e assim venderem as suas reuniões para outros ministérios. A igreja que contratar um desses, gastará milhões para ter a sua presença que custará a preço de ouro em qualquer lugar. Eles gostam de fazer cultos em estádios de futebol, por terem a capacidade de aglomerar muitas pessoas. Quanto mais clientes, mais dinheiro do ingresso vão ter. Eles contrariam a palavra de Deus, que fala sobre a glória de Deus quando foi manifestada, e os profetas e os sacerdotes não ficaram em pé. A Bíblia é clara ao falar que a presença de Deus causou isso, e não diz que eles caíram porque um profeta estendeu as suas mãos em suas direções provocando as suas quedas. Nesse caso, quem está fazendo o povo cair não é a glória de Deus, e sim o homem. A força espiritual não está vindo das mãos de Deus, e sim das mãos do homem. A glória não está vindo do alto do céu, mas da terra através de um homem. Isso é transferir todos os créditos da glória de Deus para si mesmo, e trazer a exaltação ao próprio ministério, e todas as atenções ficam voltadas para o profeta e centradas nele, não no poder de Deus. A fé é desviada de Deus para o homem. Não estou dizendo que um homem de Deus não consiga fazer uma pessoa cair ao chão através de suas mãos. Se ele apontar o dedo em direção a qualquer pessoa, irá sair fogo de suas mãos. Quando era bruxa, ao entrar nas igrejas eu vi isso acontecer. O que eu quero que entenda é que, derrubar as pessoas para trás para provar que é um ser sobrenatural, não é a característica de um servo de Deus que não procura se exaltar. E se uma pessoa chegar a cair perto dele, foi porque aconteceu de uma forma natural sem ele forçar. Iguais os falsos profetas que causam os seus malabarismos. Eu acredito que quando a presença de Deus está forte na vida de um vaso, a pessoa ao se aproximar, sente essa unção. Eu conheci um homem de Deus, que ao se aproximar das pessoas, a presença de Deus era tão forte que o povo caía no chão. Isso não era ele querendo ser um super-homem para derrubar as pessoas. As pessoas caíam naturalmente sem ele forçarem nada, pois a presença do Espírito Santo que estava sobre ele era muito forte. Um homem humilde que mora em uma casa simples da favela, do mesmo modo que a glória de Deus estava no templo dos sacerdotes que encheu a casa feita por mãos dos homens, porque a glória de Deus não pode encher uma casa de carne feita pela mão dele próprio. Não podemos crer que todas as manifestações são atividades diabólicas, baseando naquele versículo que no fim dos tempos os falsos profetas operariam grandes sinais e maravilhas, mas Deus prometeu que nos finais dos tempos derramaria o seu Espírito também. O diabo está se aproveitando do cumprimento da passagem de Joel, e imitando o Espírito Santo, e temos que vigiar para não blasfemar falando aquilo que não sabemos, apenas se baseando em convicção de fé, e no limite do conhecimento de uma mente que ainda não chegou além daquilo que Deus permitiu conhecer. Não julgar pela aparência denominacional ou ministério, mas ter o discernimento de Deus sobre as coisas. Exemplo: uma igreja corrompida de 50 membros, sendo enganada pelas manifestações dos demônios, pode ter uns 2 membros que estão livres das manifestações, e são usados pelo Espírito Santo como atalaias de Deus. Sempre tem uns poucos que não se corrompem, e são como pequenas luzes no meio de uma multidão que estão ali para despertar o povo do sono. No tempo do povo de Israel, Deus levantava apenas um homem para trazer o povo rebelde ao seu caminho. Assim foi como Jeremias, Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, João Batista e outros. Apenas um homem desses já era o suficiente para trazer o povo ao arrependimento, e acender as chamas do avivamento. E hoje não é diferente. Deus pode levantar um obreiro em uma congregação de 100 membros, e trazer todo o povo ao arrependimento. Deus não escolhe por raça e nem por estatura, nem pela condição financeira e nem pela aparência. Agora irei provar as manifestações dentro das Escrituras. Dizer que o cair no poder não está na Bíblia é um equívoco. No livro de 2 Crônicas 5, no verso 13 a 14, em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Deus de tal maneira, que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço.
porque a glória encheu o templo de Deus. Essa é a prova que ninguém pode permanecer em pé diante da glória de Deus. Não podemos negar essa realidade. Daniel 10 verso 8. Assim, fui deixado a sós admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Daniel caiu com o poder de Deus. Em Daniel 8 verso 16 ao 18, e ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai, e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado, e caí prostrado com o rosto frente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: Entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. Daniel 10 verso 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram, e mal consigo respirar. Quando a glória de Deus entra em contato com o homem, as suas carnes não resistem por terem a natureza do pecado, e perdem as forças, toda a estrutura corporal, e até as pernas ficam trêmulas e não se pode ficar em pé, já que as pernas fazem parte da coluna do corpo. Ezequiel 3, verso 23 e 24. Sem demora, me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que contemplei junto ao rio Quebar. Diante da sua presença caí com o rosto em terra. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Ezequiel caiu com o rosto em terra. Não está falando que ele prostrou o rosto em terra, igual em Ezequiel 1 verso 28. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Deus, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Aqui também não fala que ele se ajoelhou e colocou o seu rosto no pó, igual em Ezequiel 44 verso 4. Ele fala que caiu de rosto ao chão em Ezequiel 3 verso 23 e 24, Atos 2 verso 12 e 13, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. No dia de Pentecoste, eles ao receberem o Espírito Santo pareciam embriagados pela glória que desceu ali, e foram chamados de bêbados porque começaram a falar outros idiomas. Uma pessoa bêbada caminha cambaleando de um lado para o outro, e pode até cair pela embriaguez. Eu acredito que alguém deve ter caído, não todos, porque a descida do Espírito Santo foi muito forte e igual a um vento impetuoso. O cair no poder é bíblico, e na década de 80, nesse tempo quando o povo orava muito acontecia, quem resolvia dar lugar para o Espírito Santo, era tomado por uma forma sobrenatural que o corpo estremecia e as pernas enfraqueciam, fazendo as pessoas caírem no chão. Isso é uma legalidade que a pessoa dá para ser usada, e o Espírito Santo respeita o querer da pessoa. Em 1 Coríntios 14 verso 32, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Quem dá lugar a Deus, vai ter uma manifestação, e a pessoa que não dá pode até sentir a presença, mas fechou a possibilidade de ser tomado. No mundo espiritual é assim, tudo é na base de abrir a legalidade. Quando a casa se enche da glória de Deus, quem dá lugar não resiste à presença do seu espírito, nem as bruxas resistem ao entrar em igrejas cheias da glória de Deus. Há aquelas bruxas que fugiam e conseguiam escapar da presença de Deus, não sentiam o impacto, e aquelas que permaneciam nos cultos não resistiam à glória de Deus, caindo ao chão manifestadas. A casa cheia da glória de Deus na qual ninguém resiste à sua presença. Isso é doutrina bíblica. Aos que se colocam como sábios demais, dizem que não é bíblico, e até julgam pela forma de alguém cair no chão. Teve um irmão que disse assim: se a pessoa cair de frente ao Espírito Santo,
Mas se cair para trás é o diabo. É a mesma coisa de pegar uma moeda, jogar para cima e dizer: se cair em cara é o Espírito Santo, e se cair em coroa é o diabo. Isso é uma regra segundo aqueles que se exaltam serem espirituais, segundo os seus pensamentos. Que grande discernimento é esse, saber que através da queda de uma pessoa, se é Deus ou o diabo que a fez cair. Eles usam Ezequiel 3 verso 23, para dizer que o profeta Ezequiel caiu de frente com o rosto ao chão, por causa da glória de Deus e não de costas. E usam também Daniel 8 verso 17, para dizerem que o profeta Daniel caiu de frente com o rosto ao chão por causa da glória de Deus. O que é triste saber, é que muitos tentam ser mais sábios do que a própria Bíblia, pegando versículos isolados para fazerem a sua própria doutrina segundo aquilo que eles acreditam. E se formos procurar uma explicação sobre a forma de uma pessoa cair, se é Deus ou não, nunca encontraremos uma convicção certa em afirmar de que quem cai de frente com o rosto no chão é Deus, e quem caiu para trás é o diabo. Isso é ignorância de quem procura encontrar resposta ao inexplicável. Isso não é dom de discernimento. O dom de discernimento de espírito é discernir o espírito que está se manifestando na pessoa, não discernir através da queda do corpo físico. Quando a casa se encheu com a glória de Deus, os sacerdotes não paravam em pé. Em nenhum momento fala que eles caíram de frente ou de costas, porque Deus não está preocupado com coisas fúteis. Uma pessoa embriagada do vinho não escolhe de como vai cair, se é de frente ou de costas. Teve um dia que eu estava na rua, e veio o vento forte em direção ao meu rosto que parecia que queria me derrubar para trás. E depois esse vento mudava de direção, e já estava ventando em meu lado direito, assoprando o meu braço. Outras vezes já fui surpreendida pelo vento que vinha em direção às minhas costas, e a sua força queria me empurrar de rosto ao chão. No dia de Pentecostes, um vento impetuoso encheu a casa. Alguém sabe me dizer de que lado veio esse vento? Ninguém sabe se veio do sul, do norte, do leste ou do oeste. No livro de João 3 verso 8, o vento sopra de onde ele quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Eu sei que espiritualmente esse versículo está falando dos homens de Deus que fazem a obra, e são comparados ao vento. Eles não sabem para onde vão, e são guiados por Deus ao lugar que o Espírito enviar. O que vou falar aqui não é sobre a missão dos homens de Deus que fala nesse versículo, e que eles não sabem para onde vão e ficam na direção de Deus para tudo. Irei falar sobre a direção do vento que sopra por onde ele quiser, dentro de um culto de busca da presença de Deus. E quando esse vento entra na casa de oração, ele sopra nas costas do crente e derruba ele para frente com o rosto no pó. E se o vento quiser, sopra no rosto do crente atingindo a sua frente e derruba ele para trás. Assim ele fará conforme a direção que vem. E se o vento escolher atingir o lado esquerdo e derrubar o crente para o lado direito, assim o fará. O vento sopra onde quer, e escolhe em qual direção vem. Ninguém sabe de onde vem o vento, se é do norte, sul, leste ou oeste. Uma tempestade pode lhe pegar tanto de costas como de frente, e o lançar para longe. No dia de Pentecostes, um vento impetuoso encheu a casa. Ele veio do céu, mas de que lado do céu? Do norte, sul, leste ou oeste desse gigantesco céu? Uma pessoa que é arrebatada não escolhe a forma de como irá cair ao chão. Uma pessoa ao receber o Espírito Santo de uma maneira tão forte, as suas pernas perdem as forças e ela não poderá escolher a forma que irá cair, se é de frente, de lado ou de costas. Os soberbos de espíritos dizem que não podem cair para trás, só de frente com o rosto ao chão, querendo ensinar a Deus a forma de como o corpo deve cair. Deus não pode realizar nenhuma manifestação sobrenatural que não esteja de acordo com aquilo que eles acreditam. E se Deus quiser operar uma manifestação espiritual no meio do povo que não está escrita na Bíblia, isso é obra do diabo. Para esses é como se o poder de Deus ficasse limitado somente dentro das Escrituras. Ele não pode fazer nada que não esteja na Bíblia, que é apenas um minúsculo pontinho do seu conhecimento. Ele é Deus, o seu poder é infinito, e faz o que bem querer e na hora que quiser. Antes das Escrituras existirem, ele já era Deus.
Antes de ele entregar a primeira lei a Moisés, já operava os seus sinais na terra. Antes das doutrinas do Antigo e Velho Testamento da Bíblia existirem, ele já era a palavra e a fonte da verdade, e já fazia coisas extraordinárias antes da inspiração das Escrituras. A Bíblia nunca limitou a Deus operar apenas em uma forma que não possa fazer nada que não esteja na Bíblia. O seu poder é grande, e ele ultrapassa os 66 livros da Bíblia em suas operações. Deus tem várias formas de trabalhar na sua obra que nunca chegou ao conhecimento à mente dos homens. É por causa da ignorância de alguns soberbos que falam blasfêmias das coisas espirituais que não entendem, que impede o agir de Deus em suas vidas. Todas as manifestações que acontecem nas igrejas estão sendo associadas aos demônios, dando crédito a esses espíritos e diminuindo a cada ano o poder de Deus. Ele não pode mais usar ninguém de uma forma extraordinária, que segundo os sábios já é motivo de desconfiar, preferindo acreditar em um Deus feito de gesso. O Deus que eles creem tem mãos, mas não pode operar, tem pernas e não pode caminhar entre o povo. Tem boca e não pode revelar, profetizar e nem falar. Se isso acontecer, já não é Deus, porque eles creem em um Deus estátua, uma imagem que representa suas igrejas. No livro de Atos 2, versos 17 e 18, nos últimos dias disse Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonhos, os vossos filhos e filhas profetizarão. E derramarei o meu espírito sobre os seus servos e servas, confirmando o livro de Joel 2 verso 28, que fala que no fim dos tempos essa promessa de derramamento do Espírito Santo será cumprida. E teve um teólogo que disse, que nos finais dos tempos seriam marcados com os falsos dons, manifestações espirituais dos demônios e com o falso mover do Espírito, baseado em Mateus 24 verso 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para se possível iludir até mesmo os eleitos. Mas esqueceu de falar que nos finais dos tempos, Deus derramaria o seu Espírito Santo em oposição a esses demônios. Se os falsos profetas recebem autoridade das trevas, os filhos da luz recebem autoridade do Espírito Santo para combatê-los. Aqui se repete a batalha espiritual que Moisés teve com os magos de Faraó. Se para os filhos das trevas tem promessas que irão operar grandes milagres, também tem promessas para os filhos de Deus que irão operar grandes sinais. A passagem de Joel 28 se cumpre em nossos dias. Só quem tem fé receberá, e quem tem sede buscará isso. E tem crente que não acredita que isso é possível, e associam todas essas coisas às atividades dos demônios. E muitas pessoas vão para o inferno por causa da língua, de falarem sobre as coisas que não sabem e não têm conhecimento. Eles julgam as coisas sobrenaturais segundo aquilo que acreditam, para fortalecerem ainda mais as suas crenças. Nem tudo aquilo que pensam que está certo significa que está certo. Somos pessoas limitadas no saber das coisas de Deus, e não sabemos tudo o que acontece no mundo espiritual. Essa é uma realidade que os soberbos não aceitam, por não terem conhecimento sobre todas as coisas sobrenaturais. Teve um dia que o meu pastor falou uma coisa relacionada às coisas espirituais, usando um versículo da Bíblia. Eu conversei com ele a respeito desse versículo tão complicado de entender, porque Deus já havia me revelado a profundidade dessa passagem. Eu comentei com o meu pastor, e ele entendeu que a revelação que Deus me mostrou a respeito daquela passagem tinha sentido, e que ele estava enganado em interpretar aquela passagem daquela forma. Ele disse que aprendeu com o seu ex-pastor daquela forma, e reconheceu os seus erros doutrinários e aceitou a correção. Se ele fosse soberbo, não abriria mão dos seus ensinos por causa de um membro. Tem muitos líderes que se consideram maiores no conhecimento do que todos os membros, e não aceitam que alguém saiba mais do que eles. E a realidade é que nenhum líder, por mais que tenha um grande conhecimento na Bíblia, nunca saberá de todos os assuntos, podendo recorrer a algum membro que Deus o revelou. O pastor que não reconhece a sua limitação no saber de todas as coisas, ele não tem humildade de espírito. Existem vários tipos de soberbos na vida do crente: a soberba espiritual, ministerial e intelectual. A soberba espiritual,
Vem quando o crente começa a viver uma vida de oração fazendo vigílias e jejuns, e quando começa a receber muitos dons do Espírito Santo, e Deus começa a operar sinais e a curar pessoas por intermédio desse crente. A sua natureza humana é tão fraca que deixa a exaltação crescer. Ele tem que ter reconhecimento que não é nada, apenas um instrumento de Deus. Se Lúcifer, que foi criado perfeito e com várias qualidades, não conseguiu se dominar deixando a soberba crescer nele, imagina nós que somos imperfeitos e de carne, e tem a soberba intelectual daqueles que pensam que sabem de todas as coisas do mundo espiritual. Esses se colocam como os donos do saber, e não aceitam serem contrariados em seus pontos de vistas, e julgam todos os ensinos que não seguem às suas teologias, e julgam os mistérios de Deus. Julgar as coisas de longe, através de um vídeo de manifestação na internet, é falta de sabedoria. É preciso estar dentro das manifestações e ter o discernimento no meio do povo, seja pela presença dos espíritos malignos, visões ou revelações de Deus. Não se julga uma manifestação pelos olhos carnais, por estar vendo os acontecimentos dentro do templo. Para afirmar se algo é de Deus ou não, tem que ter discernimento, e não julgar pelas suas crenças teológicas daquilo que acredita ou não, até porque não temos conhecimento se aqueles ensinos bíblicos que tivemos na igreja estão corretos. Com tantas correntes teológicas existentes no mundo, com várias igrejas diferentes em suas doutrinas, essa é a prova da imperfeição humana no conhecimento das coisas de Deus. Por conhecer muito pouco sobre o conhecimento espiritual da parte de Deus, cada homem, ao abrir uma igreja, irá estabelecer um tipo de doutrina para reger os membros, desde que as doutrinas que regulem a igreja não venham ferir as Escrituras. Os homens podem fazer regulamentos para organizar os cultos, e estabelecerem um tipo de ensino dentro da palavra de Deus, e até as igrejas sérias nunca vão ser iguais em seus ensinos, provando que os homens não têm todo o conhecimento das coisas de Deus. Por isso que cada igreja vai ter divergências em seus ensinos. O que falta em uma igreja tem na outra, que também falta alguma coisa que terá em outra igreja. Tem igrejas que oram muito, mas não têm conhecimento, e tem aquelas que têm conhecimento e não oram. Umas igrejas são voltadas para o evangelismo, enquanto outras são voltadas para a oração. Tem igreja que trabalha com libertação, e outras com o conhecimento da doutrina. O que falta em uma igreja tem na outra, provando que não existe ministério perfeito, e nem pastor que tenha o conhecimento de tudo ao ponto de fundar a igreja perfeita. E tem a soberba ministerial que o fundador da igreja tem ao abrir o seu ministério, e faz propaganda do seu ministério assim: aqui é a arca de Noé, quem não entrar nessa igreja não se salvará. E fazem aquele marketing de que o único lugar que Deus opera é ali, criando o partidarismo de sua igreja, e assim nasce a soberba no povo, que pensam que são os únicos da terra escolhidos de Deus para a salvação, seguindo os mesmos modos das seitas, se fechando dentro de seus territórios iguais às religiões. As seitas são partidaristas, e pensam que só eles são salvos e seguem o caminho certo. A igreja está nos quatro cantos do mundo. A igreja é invisível, porque não sabemos quantas pessoas servem a Deus nesse planeta. Quem enxerga que a igreja certa se limita em uma placa, e está presa àquelas quatro paredes, não conhece a obra de Deus no mundo. Em Apocalipse 7 verso 9, o apóstolo João viu vários povos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e ninguém podia contar a multidão. Isso contraria a mente religiosa dos partidos evangélicos, que falam que só os membros de sua igreja serão salvos. Jesus é grande, e o seu plano de salvação alcançará o planeta inteiro, que não se pode contar a multidão dos salvos. Essa palavra que falam, aqui é a arca de Noé, só os daqui que serão salvos. É como se falasse, Deus só pode salvar um povo de uma vila, ou um povo que congrega dentro desse templo, e não pode salvar mais ninguém fora desse rebanho. Essas coisas que dizem, está contrariando a visão que o apóstolo João viu, de ver várias tribos, nações e povos de línguas diferentes. Essa ideia de salvação se estende ao planeta inteiro, englobando todos os povos de diferentes línguas, raças, nações e tribos, aniquilando todo o religioso,
Assim como Satanás não divide o seu reino, apesar de criar várias religiões, mas o propósito é o mesmo, de levar multidões para seu reino. Imagina o reino de Deus, que é uma igreja, e que engloba o mundo inteiro e não pode ser dividido em partidos religiosos. Pastor que diz: a minha igreja é melhor. Esse é soberbo, e ainda diz que nenhum ministério presta, e que todos vão para o inferno. Não existe ministério perfeito, porque se tivesse, o apóstolo João não teria enviado cartas de conserto para 7 igrejas, até a igreja de Filadélfia, que estava em condição melhor se comparando com as outras igrejas, já estava com pouca força para continuar, provando que não era perfeita, e as demais igrejas que estavam em situações piores do que a Filadélfia, Jesus não desistiu delas, e exortou todas a um tipo de conserto. Mais uma vez, a palavra de Deus está contrariando o partido dos religiosos, que diz que todas as igrejas vão para o inferno, e nenhuma igreja do partido religioso vai. Aonde tem o trigo, também tem o joio, umas têm mais e outras têm menos. O que determinará a quantidade de joio em trigo de uma igreja é o dia da colheita. A ceifa chegará a todos. A realidade é que em todos os templos irão ter aqueles grupos que causam a divisão, e dentro das igrejas mais sérias vai se formar o joio para destruir a santidade do trigo. É a famosa guerra espiritual interna, que o pastor pregador da verdade terá contra o grupo do joio. O grupo do joio faz o povo não crer em seus ensinos, e tentam tirar o pastor do ministério pastoral, derrubando a sua vocação. Tem aqueles de dentro da igreja que resistem à sã doutrina, e nunca irão segui-la, e os que pregam a sã doutrina em suas igrejas, falam também do seu ministério, afirmando que todos vão ser salvos por estarem debaixo de suas placas de denominações. E tem aquelas igrejas sem doutrina alguma, que eles afirmam que irão se salvar, mesmo que a igreja seja liberal, e seu pastor não ensine o povo a renunciar. Isso não significa que ninguém será salvo, porque a Bíblia diz que aonde tem o joio, o trigo estará junto. Mesmo que sejam umas 3 pessoas de uma igreja que não é santa, esses 3 podem ser salvos. Não podemos afirmar que todos vão para o inferno. No livro de Mateus 3 e verso 3 a 8, Jesus deixa bem claro sobre a semeadura da palavra, e sobre os tipos de terreno que ela irá semear. Ele diz que mesmo a semente caindo em boa terra, uns dará 100, e outros darão 60 e outros 30. Isso quer dizer que cada ministério dará frutos com certa quantidade de almas salvas. Uns darão poucos e outros darão mais almas. Não existem igrejas que não irão salvar ninguém. O ladrão da cruz do Calvário foi salvo, e não obedecia à lei de Moisés, porque a misericórdia de Deus chegou para ele. E no evangelismo fora dos templos, como indo aos hospitais, quantas pessoas internadas em hospitais que não são crentes, nunca foram membros de igrejas e aceitam a Jesus, e são salvas nos últimos momentos. Quando Deus quer salvar, Ele vai ao encontro da pessoa, não importa qual igreja que ela esteja. Eu fui salva dentro da casa de bruxaria cheia de livros diabólicos e imagens de demônios. A minha conversão a Deus foi em minha casa, território consagrado aos demônios e dominado por eles. Quando Deus veio ao meu encontro, Ele não quis saber o local onde eu me encontrava, e me resgatou de uma casa de feitiçaria, sem julgar o local de imundícia espiritual onde eu me encontrava. Segundo os partidaristas religiosos, Deus não pode salvar ninguém nesses lugares. Eu vi um caso em que Deus resgatou um maçom dentro da loja maçônica. Ele estava vazio e triste naquela reunião, e dentro do seu coração, pediu para Deus ir ao seu encontro, e o Espírito Santo não olhou o local onde ele se encontrava, e o tocou profundamente em seu coração. Ele se converteu dentro do seu coração, e nunca mais foi para a loja, se tornando um presbítero. Quando Deus quer resgatar a pessoa, Ele tira até do inferno. Ele é poderoso para fazer o que quiser. Um rapaz me contou que estava com pneumonia, e foi curado em uma igreja que não ensinava santidade. Fiquei confusa com essa situação, e comecei a orar a Deus pedindo uma resposta. Eu disse assim:
Como pode esse rapaz ser curado em uma igreja reprovada por Deus que não prega a verdade? E Deus me mostrou em uma visão quando eu orava. Esse jovem entrava na igreja que estava cheia de pessoas em um culto de cura. As pessoas acreditavam naquele pastor como um curador, e pediam oração pegando um copo de suco de uva ungido que não era da Santa Ceia. Os ímpios pegavam o copo de suco como se fosse sagrado, acreditando que iria curar todas as enfermidades. Essas coisas de consagrar a matéria, passando energia para que se torne uma substância milagrosa. As bruxas fazem essas coisas também, e todas as pessoas pegaram o suco milagroso confiantes de que seriam curadas. O jovem entrou nessa igreja, e não foi pegar o suco no altar com vergonha, mas chegando à igreja se ajoelhou, e humilhou-se diante de Deus e depois pediu a cura. O arrependimento dele foi essencial para curar não só o seu corpo, mas também a sua alma. Ele não dirigiu a sua fé para aquele falso pastor e nem em seu suco milagroso. Ele dirigiu a sua fé para o alto, e alcançou o Salvador das almas e recebeu a cura de sua pneumonia. Deus não olhou para a aparência da placa denominacional onde ele estava, mas olhou para os desejos de seu coração. Deus não julgou o local nem o nome da obra que ele se encontrava, mas ouviu o seu clamor e foi ao encontro dele. Esse jovem hoje é crente de uma igreja que não é conhecida, e não congregou nessa igreja famosa onde ele recebeu a cura. Deus não mede esforços para fazer a obra na vida das pessoas, não importa o local onde a pessoa se encontra. Já a questão de congregar, Deus irá guiar para a igreja certa. Deus tem várias estratégias de trazer as pessoas para Ele, não olhando a condição da pessoa e nem o lugar que ela se encontra. Romanos 10 verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O homem pode estar dentro do presídio, Deus não olha o local de sua humilhação, e se invocar o nome de Jesus, será salvo. Se estiver em uma casa de prostituição, bebendo e usando drogas, e está arrependido do que está fazendo, ele irá resgatar, porque tem prazer de redimir os pecados de todos aqueles que o invocarem. Se estiver vendendo drogas na boca de fumo, e clamar a ele pedindo socorro para lhe tirar dessa vida, invoquem o seu nome e ele o salvará. Ele não olha se está nos piores lugares mais abomináveis do mundo, e resgatará das profundezas da areia movediça e fétida. Não limite o poder de Deus, dizendo que ele só opera em igrejas sérias. Ele opera onde tem almas perdidas, porque ele não é Deus de placa, mas Deus de almas. Ele quer operar em vidas, não só nas pessoas que congregam naquela única igreja. Os pastores de partidos que só pensam que Deus opera em suas igrejas, querendo prender o Espírito Santo somente para eles. Quando tem manifestações na igreja desses pastores, eles falam que é Deus sem discernir os espíritos, mas quando as manifestações são em outras igrejas, é do diabo segundo eles. Não importando se a igreja é séria, o trabalho de Deus é atribuído aos demônios para esses. Querem ser oniscientes em querer saber de todas as coisas sem entendimento algum. Aonde tem o trigo, também tem o joio, e está nas igrejas deles também. Por mais que a igreja pregue a verdade e tenha manifestação pentecostal, não significa que todos estão com o Espírito Santo. É claro que o joio irá ser usado, mas não pelo mesmo espírito do trigo. Existem muitas igrejas maçônicas que não foram criadas para salvar as almas. A maioria não são igrejas e se camuflam como casa de oração. Essas não são igrejas, e não podem ser consideradas como a casa de Deus, porque foram criadas pela maçonaria para o engano. São instituições maçônicas ou empresas religiosas, que estão disfarçadas para crescerem os seus nomes, suas marcas e divulgarem suas doutrinas. E o povo que congrega nessas falsas igrejas não estão no caminho certo, e seguem a estrada que leva ao inferno. Nessa conclusão, muitos irão dizer que o povo vai inteiro para o inferno, e mesmo enganando o povo e muitos morrendo e indo ao inferno, alguém inocente que é o trigo irá se salvar, se despertando desse sono alcançando a salvação. Não é possível que nenhuma alma se salve ali. Deus não mede esforços de resgatar almas nesses tipos de igrejas. Eu sei porque eu era de uma escola de bruxas, e dessa escola, eu e mais 2 bruxas fomos resgatadas pelo poder de Deus.
Vou dar o exemplo do jovem que foi curado em uma igreja de porta larga, enquanto a maioria estava sendo manipulada pelo suco milagroso do pastor. E se Jesus voltasse para buscar a igreja, a maioria não iria subir por essa abominação, já aquele jovem que estava no mesmo lugar, e dirigiu a sua fé a Jesus ignorando os métodos de cura daquele pastor, esse jovem com certeza seria arrebatado se Jesus voltasse, porque direcionou a sua fé na pessoa certa, e não nos homens. No livro de Jeremias 17 verso 5, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É muito perigoso afirmar que um ministério inteiro vai para o inferno, como se não existisse um trigo ali, até porque tem muitas pessoas escolhidas por Deus, que estão congregando em lugares que não agradam a Deus, mas estão ali por inocência e por falta de conhecimento. Atos 17 verso 30. Deus não leva o tempo da ignorância. Às vezes a pessoa é reta diante de Deus, mas é ignorante com respeito às doutrinas, e estão congregando em lugares que Deus não aprova. Se ele é inocente e for um homem reto, Deus o salvará, e não cobrará sobre aquilo que ele não tem o conhecimento, desde que seja separado do pecado. No livro de Lucas 12 verso 48, a quem muito for dado, muito será cobrado. Deus cobra mais daqueles que têm muito conhecimento e não o seguem. Congregar em um lugar sem ter conhecimento é uma coisa, agora, congregar em um lugar e ter o conhecimento do engano que está ali, e compactuar com os erros do ministério, já não é mais inocente e o faz consciente. Vou encerrar esse vídeo e continuar no outro.